pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Último Juro e vamos conversar um pouquinho sobre ficção científica hoje? Bom, gente, faz tempo que a gente não conversa um pouco sobre livros de ficção científica aqui no canal, né? E tô juntando isso com o fato de que tem alguns livros de 2018 que por conta do doutorado acabei não resenhando aqui, não trouxe uma resenha completa. E aí, juntei algumas leituras e vou fazer isso com alguns livros que ficaram aí sem resenhar. Decidi então comentar rapidinho aqui no canal sobre eles. E aí, então hoje eu vou falar sobre O Tempo Desconjuntado, do Philip K. Dick, e sobre O Cair da Noite, do Isaac Asimov. Não tem O Cair da Noite aqui, eu li no Kindle, e nem sei onde tá meu Kindle aqui pra mostrar aqui, mas eu vou colocar a capa em algum lugar aqui pra vocês verem. Então, eu vou falar primeiro sobre O Cair da Noite, do Isaac Asimov. Foi um livro que a gente leu no Clube do Livro do Sesc no ano passado, no nosso mês especial Geek, que foi em outubro, né? O Sesc tem essa programação Geek em outubro. Então elegemos O Cair da Noite. Foi uma leitura muito legal, vocês sabem que eu sou muito fã do Asimov, né? Então assim, é sempre um prazer ler os livros dele. E achei O Cair da Noite uma história um pouco diferente, um pouco mais pesada do que a gente tá acostumado, né? Os livros do Asimov têm uma característica um pouco mais leve normalmente, né? A trilogia da Fundação é muito tranquilo de se ler, mas por outro lado, tô lembrando aqui que eu li O Fim da Eternidade, também é um livro bem pesado, bem confuso, cheio de viagens no tempo aí, então na verdade acho que não é tão leve assim, tô aqui só com trilogia da Fundação na cabeça. Então Cair da Noite, na verdade, foi um conto que foi publicado em 1968 pelo Asimov na revista Science Fiction Writers of America. E desse conto, ele, junto com outro autor, que é o Robert Silverberg, publicaram então o livro Cair da Noite em 1990. Então o livro vem de um conto. O conto existe pra você comprar se você quiser, ler se você quiser, não é difícil de achar. E o livro é um pouco mais difícil, mas tem também, se vocês preferirem ler o livro. Eu vou falar sobre o livro aqui. E essa história então se passa num planeta chamado Calgash. Esse planeta tem 6 sóis que iluminam esse planeta durante 24 horas. Então, nós estamos falando aí sobre pessoas que não sabem o que é noite, que não sabem o que é escuridão. Eles estão acostumados a viver de dia, durante o dia. Então, por mais que dos 6 sóis, 5 não estejam naquele momento brilhando em algum lugar daquele planeta, tem um. Então, sempre é claridade, sempre tem claridade, né? Sempre é um pouco de luz, um pouco de dia para essas pessoas e elas estão habituadas dessa forma. E aí existe uma teoria chamada teoria da gravitação universal que confirma, né, essa ideia de que sempre será dia, né? Sempre terá luz em Calgash, até que uma arqueóloga, fazendo algumas escavações em uma parte do planeta, percebe que existem alguns padrões de tempos em tempos que acontece alguma coisa muito bizarra com a população desse planeta, né? E aí, ao mesmo tempo, essa história tem diversos personagens trabalhando e fazendo alguma coisa em locais diferentes ali, são vários núcleos dessa história, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa arqueóloga fazendo essa descoberta, a gente tem um cientista que tá, então, analisando a órbita ali de Calgash, que percebe que existe uma lua que nunca foi vista na órbita daquele planeta. E ele percebe que vai acontecer um determinado alinhamento e durante uma noite vai ter um eclipse que eles vão ter então total escuridão. Vai acontecer uma noite em algum momento. E aí as pessoas não acreditam, os cientistas não acreditam. Essa moça chega à mesma conclusão nas escavações que ela vê que tem um padrão de destruição da humanidade e depois a humanidade se reerguendo, que é bastante estranho. E aí eles entendem então que realmente esse eclipse acontece de tantos em tantos tempos, né? E é bastante interessante porque ao mesmo tempo existe uma religião que diz aí que acontecem algumas coisas estranhas com o planeta, como punição, enfim. E aí tudo vai se encaixando no melhor estilo thriller aí, né? Pra então a gente chegar no desfecho desse livro. É sensacional, assim, o Asimov é incrível, né, gente? É sempre uma experiência ler um livro do Asimov. E esse livro, essa coisa das pessoas nunca terem sabido que é noite e de repente se depararem com um eclipse é fantástico. Não é muito um spoiler, né? Porque o livro chama O Cair da Noite, então o eclipse vai acontecer. E aí quando acontece é uma coisa louca, assim, apocalíptica. É maravilhoso as cenas, assim, do desespero das pessoas e de como as pessoas não compreendem o que é a noite. É incrível, assim, não tem palavras, gente, pra descrever assim a sensação de ler isso.
E o que eu achei mais bonito, assim, é que eles não conhecem estrelas, porque é sempre dia. E aí quando eles se deparam com um céu estrelado, é uma coisa que todo mundo é tipo um pau. A cabeça das pessoas meio que explodem, né? Então, fantástico, indico muito pra vocês essa leitura. Asimov é uma paixão eterna, vocês já estão cansados de saber. E é isso, não vou me alongar muito nessa resenha, pra gente poder falar então um pouco sobre O Tempo Desconjuntado do Philip K. Dick. Gente, que livro incrível, maravilhoso, uma coisa doida, insana. Recebi esse livro ano passado da Companhia das Letras. Que felicidade, gente. Quando eu abri o pacote e vi isso, eu fiquei encantada. Vocês sabem que eu sou muito fã de Philip K. Dick, né? Coloquei os dois livros no mesmo vídeo, justamente por isso, dois escritores que eu gosto muito. E esse livro eu acho que é o meu livro favorito do Philip K. Dick até hoje. Ele tem uma loucura aqui, uma reviravolta. Philip K. Dick adora explodir nossa cabeça também, umas ideias muito doidas, né? E esse livro não é diferente. E aí a gente tem então aqui no Tempo Desconjuntado um personagem chamado Rhaegal Gunn, que é um cara que sempre acerta respostas de um concurso de jornal. Então existe um jornal aqui que todos os dias pergunta onde as pessoas acham que no dia seguinte estará o Homenzinho Verde. Então as pessoas têm que, né, fazer uns cálculos, ou então chutar, ou não sei, né? Tipo assim, tem que adivinhar onde no mapa do dia seguinte estará o Homenzinho Verde. E aí então, Rhaegal Gunn, por algum motivo aqui, muito doido, sempre consegue acertar onde estará o Homenzinho Verde. E aí ele é um recordista de prêmios desse concurso. Ele ganha dinheiro com isso e aí, na verdade, isso vira o trabalho dele. Então, todos os dias ele passa uma parte do dia fazendo cálculos matemáticos, pegando estatísticas, respostas dos concursos anteriores, e aí ele fica ali fazendo suas matemáticas, estatísticas, seus raciocínios, pra descobrir, então, onde estará o Homenzinho Verde no dia seguinte. Ele tem algumas regalias até desse jornal, porque ele sempre acerta, ele é foda, né? E o jornal já começou a fazer até uma publicidade com o nome dele ali, então ele tem algumas regalias. Alguns dias ele pode entregar um pouquinho mais tarde essa resposta e tal, pra então manter esse recorde aí do concurso. Essa história se passa em 1959, até que em um determinado momento o Rhaegal tá passeando num clube ali, e ele resolve comprar uma cerveja, e aí ele se depara com um lugar que não tem nada, e no chão tem tipo um papel escrito barraca de refrigerante. E aí ele começa a achar aquilo estranho, e ele já tinha achado alguns outros papéis com nome de coisas, tipo vaso de flores. E aí ele acha isso estranho, que ele achou mais um papel com nome de coisa, e ele vai juntando. Ele acha outros papéis, ele vai sempre juntando esses nomes de lugares e objetos que parece que estão etiquetando alguma coisa. E aí ele mora com a irmã, o cunhado e o sobrinho faz algumas descobertas esquisitas também num lugar da cidade. Ele descobre uns jornais antigos, que eles começam a folhear e percebem que tem pessoas estranhas que eles nunca ouviram falar, mas que essas pessoas parecem muito famosas. Então como que eles nunca ouviram falar? E algumas coisas passam a não se encaixar nessa história, nesse estilo de vida que eles levam. Parece que eles estão ali meio artificialmente, uma coisa esquisita. E aí o Rhaegal começa a ficar meio persecutório, entra numa paranoia, começa a tentar investigar então o que tá acontecendo. Por que esses bilhetes com nomes de lugares e objetos estão aparecendo? Por que existem jornais com datas que não são tão distantes assim, com pessoas que eles nunca ouviram falar? E aí ele vai então tentar entender o significado disso tudo. Claro que eu não vou dizer pra vocês se existe ou não um significado, porque eu vou estragar o ápice, a melhor parte desse livro, mas é um livro bem mind-blowing, né? Uma coisa que você termina de ler e fala, nossa, que loucura! É uma coisa dentro de outra coisa, dentro de outra coisa, que é bem característico do Philip K. Dick, né? Como O Homem do Castelo Alto, Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Sempre tem umas coisas aqui que deixam a gente com um nó na cabeça, sem entender o que tá acontecendo. E o que eu acho mais fantástico do Philip K. Dick é que depois que você termina de ler, você pensa, eu poderia estar vivendo essa realidade. E se eu estivesse nesse mundo, e se eu estivesse vivendo isso, será que eu perceberia alguma coisa? Será que eu notaria que tem alguma coisa que não se encaixa? Será que nós estamos vivendo numa realidade inventada? Ou não? Ou será que a gente tá achando que a gente tá vivendo numa realidade inventada, mas é só uma realidade real e a gente tá confuso sobre si mesmo? Então, assim, Philip K. Dick é mestre em dar nó na nossa cabeça, em deixar a gente com um monte de ponto de interrogação nas histórias. E essa é fantástica. Eu terminei esse livro e falei, meu Deus, que loucura, cara!
totalmente insano, doido, maluco, fantástico, absolutamente fantástico. Tenho mais um dele que já tá super na minha lista aqui, não vou contar por enquanto, vocês vão saber em breve, eu espero, mas recomendo demais O Tempo Desconjuntado, muito mesmo, gente. Vale a leitura, um livro curto e maravilhoso, de devorar mesmo. Tanto O Tempo Desconjuntado quanto Cair da Noite são super curtos, né? São leituras pra você fazer assim, num fim de semana. Demais, gente. Recomendo muito. Vou deixar o link dos 2 livros aqui na Amazon, se vocês tiverem interesse em comprar. Espero que vocês tenham gostado dessa dobradinha, desse formato de resenha rápida, só pra contar um pouquinho da experiência de leitura. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. É isso, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.